Olá, boa tarde. O Brasil é um dos países onde mais travestis e transexuais são mortos no mundo. Para se ter uma ideia, no último ano foram assassinadas 132 pessoas por transfobia. Uma triste realidade que precisa mudar e que, acima de tudo, é necessário denunciar ameaças e agressões. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Justiça Federal autoriza nova fase da Operação Lava Jato e policiais cumprem mandados de busca e apreensão. Os investigadores se concentram sobre os supostos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de influência. Superior Tribunal de Justiça decide que quem tem dívida só pode ser convocado por edital se não for localizado em nenhum endereço. E ainda, Trampo Justo, iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, ajuda adolescentes em conflito com a lei a encontrar uma vaga no mercado de trabalho. O programa Trampo Justo, que ganhou o Prêmio Novário 2019, já ajudou 70 jovens. A 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba autorizou mais uma fase da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público, na Operação Mapa da Mina, são investigados repasses do Grupo Oi Telemar para empresas de Fábio Luiz Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente Lula. As investigações mostram que um grupo teria feito contratos milionários com empresas de internet, telefonia e TV por assinatura entre os anos de 2005 e 2016, mas que os serviços não teriam sido oferecidos de forma integral. O valor estimado dos contratos é de cerca de 193 milhões de reais. Nesta terça-feira, auditores da Receita Federal e policiais federais cumpriram 47 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e no Distrito Federal. Os investigadores se concentram sobre os supostos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de influência. Uma mulher foi presa após invadir uma audiência no Fórum de Barra Funda e tentar esfaquear uma juíza. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, a juíza do 3º Tribunal do Júri, que não teve o nome divulgado, se preparava para realizar uma audiência quando a mulher aproveitou o momento em que uma advogada entrava na sala de audiência e entrou também. Ela chegou a puxar uma faca, mas foi impedida por policiais. A mulher tem uma condenação pelo Tribunal do Júri por um crime cometido em Itapecerica da Serra em 2018 e teve progressão de pena em setembro deste ano para o regime aberto. O Tribunal de Justiça não confirma se a juíza ameaçada seja a que condenou a mulher. O Supremo Tribunal Federal deve decidir no primeiro semestre do ano que vem sobre a possibilidade de candidatos sem partido poderem disputar as eleições. O ministro Luiz Roberto Barroso é relator de um recurso de 2 pessoas que tentaram se candidatar e foram barradas pela Justiça. Para maior embasamento do caso e para dar mais espaço para as manifestações sobre o assunto, o ministro realizou uma audiência pública. A audiência pública reuniu legislativo, partidos políticos, movimentos sociais, acadêmicos. A ex-candidata a presidente da República, Marina Silva, mandou um vídeo de Madrid, onde participa da Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Ela disse que é a favor da candidatura avulsa. Esse novo sujeito político, ele tem uma nova forma de atuação. Ele não se contempla mais nas velhas fórmulas, não é? De ter como a sua alavanca o sindicato, o partido. A maioria dos movimentos sociais seguiu o mesmo entendimento. Se você não for rico, não for muito famoso, não for membro de uma família que já teve um mandato, ou nunca tiver sido eleito antes, dificilmente conseguirá apoio interno de um partido. Acreditamos que é necessário criar, sim, mecanismos institucionais que deem conta de promover a igualdade nos pilares democráticos. E isso prepassa pela oportunidade de disputar as eleições, direito constitucional de todos os brasileiros. Já os representantes do Senado e da Câmara são contra a candidatura avulsa. Alegam obstáculos no financiamento das campanhas eleitorais e impasses no funcionamento das casas. Para eles, políticos sem partidos podem ter dificuldade para encontrar representatividade no Congresso. Seria uma convivência tormentosa, porque não haveria uma base de apoio legitimamente formada, ou seja, formada pelo povo.
O Senado Federal, ministro Barroso, ele é radicalmente contra a implementação na via da Judicial Review das candidaturas avulsas. A opção ou não por um modelo de candidaturas avulsas deveria ser tratado no âmbito do Congresso Nacional. Os partidos têm que cumprir o seu papel. Os partidos não formam quadros, os recursos dos partidos não são transparentes, eles não ajudam na inclusão, não ajudam a inclusão das mulheres, dos negros, das ditas minorias, que não são minorias, né, são minorias na representação, e acho que é exatamente esse o problema que nós estamos tentando combater. A decisão do Supremo sobre a candidatura avulsa vai ter repercussão geral, ou seja, valerá para todos os casos semelhantes no país. O Supremo Tribunal Federal, ele, por mandamento constitucional, ele vocaliza a palavra final sobre o sentido da Constituição. Mas ele não é o único intérprete da Constituição, nem é, muito menos, o dono da Constituição. A interpretação da Constituição é um projeto coletivo que envolve as instituições, envolve as manifestações da sociedade, que cabe ao Supremo interpretar também e filtrar pela Constituição para ver o que é possível e o que produz o melhor resultado para o país. Quanto a ser matéria para o Supremo, eu mesmo vou refletir. A questão é identificar esse problema como uma questão que envolve preservação de regras democráticas e proteção de direitos políticos fundamentais, ou saber se trata de uma escolha política, esta sim, a cargo do Congresso. O Tribunal Superior Eleitoral deve continuar o julgamento de recurso de Selma Arruda, eleita senadora por Mato Grosso em 2018. Veja esse e outros destaques da pauta das sessões do TSE. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar o caso de Selma Arruda no dia 3 de dezembro. O relator, ministro Og Fernandes, votou por manter a cassação de Selma. Para o ministro Og, houve Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha de 2018. Ela teria usado valores expressivos em fase anterior à campanha para promover a candidatura. O julgamento foi adiado após o voto do relator e volta à pauta nesta terça-feira. O plenário do TSE também deve retomar o julgamento do pedido de registro do partido político Unidade Popular. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, votou pela aprovação da criação da legenda, com alteração de alguns artigos do Estatuto. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pediu vista do processo e deve apresentar o voto na sessão do dia 10 de dezembro. Os ministros devem ainda julgar um recurso de Márcio Henrique Pereira Junqueira. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima a pagar multa e prestar serviços comunitários. O TRE entendeu que Márcio praticou corrupção eleitoral. Agora, ele tenta reverter a decisão do regional aqui no TSE. E no próximo bloco, o Brasil ocupa um dos primeiros lugares em número de assassinatos de travestis e transexuais. Os detalhes no próximo bloco. Fique com a gente. Justiça é você ter seus direitos todos certinho, né? A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que quem está sendo processado por dívida só pode ser citado por edital se não for localizado em nenhum endereço. Sobre esse assunto, vamos agora conversar ao vivo com a repórter Jéssica Castro, que está lá no STJ e traz mais detalhes para a gente. Olá, Jéssica, boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde. No caso analisado pelos ministros aqui do STJ, a citação foi feita em uma ação monitória para a cobrança de pouco mais de R$ 1.200. O réu não foi localizado no endereço informado, após 2 tentativas de citação pelos Correios e uma por meio de oficial de justiça. A pedido do credor, foi feita então a citação por edital, mas o devedor recorreu à justiça, alegando que não haviam sido esgotados todos os meios possíveis para encontrá-lo. As 2 primeiras instâncias entenderam que seria sim possível a citação por edital no caso. Mas aqui no STJ, o relator do recurso especial, ministro Paulo Tasso Sanseverino, ressaltou que a medida é uma exceção à regra e que não foram
Não esgotadas as tentativas de citação pessoal. Ao anular a citação feita por meio de edital, o colegiado entendeu que a medida só é válida depois de terem sido requisitadas pelo juízo informações sobre o endereço nos cadastros dos órgãos públicos ou concessionárias de serviços. Agora, a ação deve voltar para a origem para o processamento regular. Eu volto com você, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Jéssica. E em Foz do Iguaçu, no Paraná, a vara da Auditoria Militar e a segunda vara criminal de Foz do Iguaçu determinaram a prisão de 10 policiais militares e de outras 3 pessoas que não pertencem à corporação. De acordo com as investigações, eles estariam cobrando valores para liberar as mercadorias de pessoas que vivem de trazer os produtos do Paraguai para serem vendidos aqui no Brasil. Desde cedo, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná, cumpre os mandados de prisão e também de busca e apreensão. Transfobia é considerado crime há pouco tempo no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal. O país ocupa um dos primeiros lugares em número de assassinatos de travestis e transexuais. Os desafios de Ariel vão muito além do preconceito. Aos 21 anos, mulher trans, ela também vive na pele o medo da violência. É sempre uma constante de variáveis de violências em níveis e níveis. Então eu me sinto sempre muito acuada, porque quando você sai para a sociedade, quando você se coloca como uma pessoa trans, como uma travesti, você tenta ocupar sempre os lugares, porque as pessoas elas vão te atender diferente, elas não vão te aceitar bem nos lugares, depende sempre também do local onde você está se inserindo e se colocando também, né? Segundo a instituição Transgender Europe, 132 pessoas foram assassinadas por transfobia no Brasil entre outubro de 2018 e setembro deste ano. O índice coloca o país no topo da lista dos que mais matam transexuais e travestis no mundo, seguido do México e dos Estados Unidos. A transfobia foi criminalizada por decisão do Supremo Tribunal Federal em junho. Em casos assim, é aplicada a lei do racismo, com prisão sem pagamento de fiança. O delito também não prescreve. Já em caso de assassinato de transexuais, o crime passou a ser qualificado por motivo fútil e pena maior. Todas as delegacias do país devem receber denúncias. As pessoas que praticarem crimes contra essa população, elas sofrerão as penalidades referentes a essa lei, que vai de 1 a 5 anos de reclusão. Se tornou um crime inafiançável e imprescritível. E no caso do homicídio, foi inserida uma qualificadora por motivo torpe, ou seja, aumenta a pena. E para dar continuidade ao assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o defensor público Rodrigo Duzinski. Muito obrigada pela presença, seja bem-vindo. De nada, bom dia. Bom dia. Bom, nós vimos na reportagem, infelizmente, o Brasil lidera esse ranking, né, mundial. O Brasil é o líder mundial na violência contra os transgêneros. A que o senhor atribui tamanha brutalidade? É importante mencionar que o Brasil não é só líder nesse ranking, mas ele está disparado em primeiro lugar. O segundo colocado é o México. E o Brasil tem um número de assassinatos 3 vezes superior ao segundo colocado. Então, é realmente um número muito alarmante. Ao que a gente pode atribuir essa situação é algo muito complexo, né? Vem desde a formação da sociedade brasileira, que ainda apresenta características sexistas, machistas, né? E também de vários tipos de preconceito. Então, é algo muito complexo que vem se desenvolvendo no curso do tempo e está muito presente ainda na nossa sociedade atual, como a gente pode verificar com os índices, né, de exclusão, preconceito e de violência, né, que são verificados atualmente. Doutor Rodrigo, recentemente tivemos uma mudança muito significativa, uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o crime de transfobia, que agora é equiparado ao racismo. É um avanço? Como é que fica a situação hoje dessa pessoa que sofre o preconceito? Quais as penalidades? A posição com relação a se é um avanço ou não para os movimentos que defendem a tipificação, ela tem 2 características. A primeira é de que
pode gerar uma insegurança jurídica no sistema penal, no sentido de que é um crime que está sendo trazido, né, para o sistema brasileiro sem uma legislação expressa. É porque falta regulamentação do Congresso Nacional, exatamente, né? Infelizmente. Exatamente. A quem seria o papel primordial, que seria o Poder Legislativo. Mas devido à mora legislativa, o Supremo Tribunal Federal, ele resolveu, então, aplicar a lei do racismo para esses crimes de transfobia, homofobia, lesbofobia. E, então, para essas pessoas que precisam dessa defesa para diminuição da violência, pode-se dizer, sim, que foi um avanço. Bom, nós no Brasil não temos nenhuma lei específica sobre os direitos de pessoas transgênero, mas temos, ao longo aí dos anos, normas e direitos constitucionais que foram aí sendo agregados no nosso ordenamento jurídico. Quais o senhor destaca? Bem, desde 1988 nós vivemos sob a égide de uma Constituição democrática. Então, nós temos já desde o início do fundamento do nosso país o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, são todas as pessoas que merecem o respeito pela simples condição de sermos humanos. Logo no início da Constituição também nós temos um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é, enfim, erradicar a pobreza, tratar todos sem qualquer tipo de discriminação, tratar todos de uma forma igual, promovendo o bem de todos, né? Promover o bem de todos. E também o artigo 5º da Constituição, ele fala que todos são iguais perante a lei. Então, não se precisa exatamente de uma lei específica para regulamentar esses direitos constitucionais. Nós temos também um arcabouço legislativo internacional, né? A Convenção Internacional dos Direitos Humanos também fala a mesma coisa, de que todos são iguais perante a lei, merecem respeito à sua vida, à sua liberdade. Então, o fato de ter que haver uma especificidade da lei aqui no Brasil, a gente vê que é necessário para impulsionar esse desenvolvimento, né, social, que ainda prejudica em muito a população LGBT, a população transgênero, a população trans e travesti principalmente, que é o segmento da população LGBT mais vulnerável. Quando a gente trata do tema LGBT, a gente está tratando do tema de uma população vulnerável, em vulnerabilidade. O que acontece é que uma pesquisa da ANTRA, Associação Nacional das Travestis, Transsexuais, Transgênero, agora me fugiu o nome específico, ela menciona que a população transgênero ela sofre uma exclusão social tão grandiosa, que eles não encontram a acolhida dentro do mercado de trabalho e cerca de 90% dessa população, a ela somente resta a prostituição. Então, é aí que ocorrem a maior parte dos problemas, é um local, né, de quase sem segurança, então isso acaba gerando uma série de violências. Bom, precisamos avançar muito ainda em vários aspectos, mas rapidamente, como denunciar, onde procurar? Bem, como se trata de um crime, tem que se buscar sempre o recurso da Polícia Civil, não deixar de comunicar a ocorrência, exigir o exame de corpo de delito, não tirar as marcas de eventuais violências, né, para que aquilo fique muito aparente. E com relação ao avanço também com relação à sociedade, nós temos que produzir mais campanhas educativas, né, e incentivar políticas públicas, cobrar mais políticas públicas governamentais para incentivar a mudança social que tanto queremos ver nesse sentido. Doutor Rodrigo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. E no próximo bloco, o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com adolescentes em conflito com a lei ganha prêmio nacional. Não perca, daqui a pouco, eu volto já. Justiça é fazer o certo, independente da situação, da pessoa ou da circunstância. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elegeu a nova administração para o biênio 2020-2022. Pela primeira vez, uma mulher vai assumir a presidência do tribunal. A posse dos eleitos será em fevereiro do ano que vem. Pela primeira vez na história do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, uma mulher vai assumir a presidência. A ministra Maria Cristina Peduzzi foi eleita em sessão extraordinária do Tribunal Pleno.
A ministra foi vice-presidente do TST no biênio 2011-2013 e diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho no biênio 2016-2018. Sou grata e tudo farei no momento certo para dar uma resposta consistente, efetiva, trabalhando muito, né, dedicando o meu tempo, o meu conhecimento, a minha experiência para trabalhar em prol da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Para a vice-presidência foi eleito o ministro Vieira de Mello Filho, atual diretor da Enamate. Eu acho que a gente representa correntes importantes do tribunal e nós vamos trabalhar muito unidos para que possamos representar a instituição da forma mais adequada num momento muito difícil econômico e político. O Tribunal Pleno elegeu ainda como corregedor-geral da Justiça do Trabalho o ministro Aloísio Correia da Veiga. É um desafio e todo desafio tem que ser exercido com vontade e trabalho absoluto, dentro dessa perspectiva de uma união cada vez maior entre os membros da Corte, proporcionando, acima de tudo, a valorização da Justiça do Trabalho. O atual presidente do TST, ministro Brito Pereira, recebeu com alegria os nomes eleitos para a nova administração. A ministra Cristina Peduzzi, que eu conheço desde a década de 70, somos amigos, e ela é uma magistrada extraordinária, produtiva, inteligente, operosa, e conhece tudo na Justiça do Trabalho. O ministro Vieira de Mello, igualmente, e o ministro Aloísio Correia da Veiga, com toda a sua experiência desde presidente de Amatra. São 3 colegas extraordinários. Depois de 2 anos na presidência, o ministro avaliou o período como positivo e de crescimento pessoal. A alegria de estar concluindo o mandato, realizando muitos esforços, me dedicando ao máximo e para realizar sempre melhor. A posse dos eleitos será em 19 de fevereiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou hoje o papel da Corte na garantia do Estado Democrático de Direito. Ele participou do seminário Supremo em Ação. Representantes dos poderes legislativo e executivo, de outros órgãos e setores da sociedade também estiveram no encontro. O evento debate a participação e contribuição do Supremo Tribunal Federal desde o início da República no Brasil. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participou da abertura do seminário e deu destaque a importantes julgamentos do STF em 2019, como a criminalização da homofobia e da transfobia e a competência da FUNAI para a demarcação de terras indígenas. Ressaltou ainda o papel do Supremo como garantidor do Estado democrático e de direitos fundamentais. O Poder Judiciário é, ao fim e ao cabo, o grande garantidor do Estado democrático de direito brasileiro. É a última trincheira do cidadão e da sociedade na busca pela efetividade dos seus direitos. O Judiciário resolve os conflitos que surgem na sociedade, promovendo a paz social e fazendo valer a Constituição e as leis, expressões da soberania do povo brasileiro. Por isso, precisamos ser firmes na defesa do Supremo Tribunal Federal. Ao fazermos isso, estamos defendendo a própria democracia, a liberdade e os direitos fundamentais. O Seminário Supremo em Ação também debate a relação entre os 3 poderes. O evento marca o Dia da Justiça, comemorado no último dia 8 de dezembro, e a criação do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, o IEJA. A presidente do IEJA falou sobre a importância do diálogo e a garantia de direitos presente na Constituição Federal. Nosso povo, finalmente, é partícipe direto do diálogo entre os poderes. E ele também se aproximou do Poder Judiciário. A Casa do Povo não se restringe mais ao Congresso. A TV Justiça está dentro da sua casa. Ele tem acesso às informações jurisdicionais, acompanha a justiça em números e confia nela. Em pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, agora, no último dia 2 de dezembro, é o Judiciário quem tem a maior confiança da sociedade. Uma das dificuldades do processo de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei é encontrar uma vaga no mercado de trabalho quando eles deixam as casas de acolhimento. Em São Paulo, o projeto Trampo Justo
tem conseguido superar essa barreira. A iniciativa recebeu o prêmio Inovare na categoria Tribunal. A iniciativa é da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, que apoia jovens que vivem em abrigos do Estado e vêm de famílias em situação de risco. O trabalho é estimular a contratação e concessão de bolsas de estudos para os adolescentes que começam a trabalhar aos 14 anos como jovens aprendizes e aos 16 sob o regime CLT. O objetivo é dar a eles uma oportunidade após deixarem as casas de acolhimento ao completar 18 anos. Justiça não é só julgar, a gente tem que voltar os olhos para o ambiente em que a gente está inserido e a gente pode fazer muito por isso. Então a ideia é atrair vagas de emprego, especificamente para esse perfil de adolescentes, para que a gente consiga inseri-los aos poucos no mercado de trabalho e dar algum respaldo para eles enquanto eles estão começando a vida no trabalho, para que quando eles completem 18 anos, eles já tenham a autonomia deles razoavelmente desenvolvida e já tenham meios de custear a própria vida sozinhos, quando eles são obrigados a deixar a casa de acolhimento. Cerca de 50 adolescentes têm que sair das casas-abrigo por causa da idade. O estado de São Paulo tem uma média de 1.800 acolhidos entre 14 e 18 anos que podem ingressar no mercado de trabalho. O programa Trampo Justo, que ganhou o Prêmio Inovare 2019, já ajudou 70 jovens. 45 estão empregados e 25 em processo seletivo. Tenho planos para futuramente alugar um apartamento, poder dar entrada numa casa própria, porque tem aberto muitas possibilidades para isso. O Trampo Justo tem o apoio do rapper Dexter, que ficou 13 anos preso e conhece bem essa realidade. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã.